E a gente volta com o nosso segundo bloco do segundo debate realizado com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Uberlândia para a gestão 2016-2020. Agora são 9h06. A gente dá continuidade ao nosso debate com perguntas que foram feitas pela comunidade universitária. Foi definida uma ordem de respostas com base em um sorteio que foi feito anteriormente. Nós vamos permanecer com a ordem do sorteio feita no primeiro bloco e vamos para a pergunta que será respondida. A mesma pergunta será respondida pelos 4 candidatos. O que vai alterar é apenas a ordem de respostas de agora em diante. Nós vamos então para o sorteio dos campi de Uberlândia. É apenas uma pergunta e ela será respondida pelos 4 candidatos. Lembrando que o primeiro a responder é o candidato número 2, é o professor Elvésio. Vamos lá para a pergunta. Professor Elvésio, o senhor terá 3 minutos, como os demais também. Vamos lá para a pergunta. Tendo em vista a inconstitucionalidade do impeachment, já que não houve crime, o senhor considera o afastamento da presidente Dilma como sendo golpe ou não? Bom, essa é uma pergunta importante e é um momento, acho que um momento adequado para que a gente possa fazer esse comentário a respeito, respondendo a pergunta. No nosso entendimento, houve efetivamente uma violação da ordem constitucional. Quer dizer, nós passamos, infelizmente, na nossa história, nesse momento do país, num golpe parlamentar, midiático, em relação ao mandato da presidente Dilma Rousseff. No nosso entendimento, inclusive, durante esse período de discussões que ocorreram em todo o país a respeito desse processo, a Faculdade de Direito ela realizou alguns encontros coordenados por vários professores dentro da faculdade, discutindo as questões relativas a essa constitucionalidade ou não. Num desses encontros nós tivemos a oportunidade de participar e falar a respeito dessa questão. Na análise, como sou professor de Direito Penal, fiz, dentro da parte da minha expertise, uma análise a respeito daquilo que foi discutido e que foi apresentado na peça inicial, na petição inicial do processo pelos advogados que foram os autores da demanda, e a gente entendeu que não havia, na verdade, nenhum subsídio, pelo menos concreto, de que houvesse indicação da prática de crime de responsabilidade. Então, no nosso entendimento, todas essas medidas que foram adotadas no país, elas tiveram como pano de fundo, na verdade, afastar a presidente Dilma do seu mandato sem um verdadeiro subsídio constitucional para fazê-lo. E talvez a maior demonstração e a mais clara expressão dessa situação, ela se deu justamente no momento em que houve o julgamento, no primeiro momento em que se decidiu pela cassação do mandato, mas que no segundo momento não fossem suspensos os direitos políticos da presidente. Então, para nós, na nossa visão, não haviam subsídios legais, constitucionais, não existia crime de responsabilidade. Então, o que o país passou ao longo da última semana foi efetivamente a conclusão, dentro da nossa visão, de um golpe parlamentar praticado na nossa democracia, e que nos preocupa muito porque os desdobramentos do que vai acontecer em seguida, nós temos que ficar muito alertas, e o papel do reitor como representante da comunidade, tanto no Ministério, para a atuação do Ministério da Educação, nas instâncias governamentais e na Andifes, é zelar e lutar pela permanência e pela continuidade do processo democrático que foi seriamente atingido pelo processo que se finalizou no dia 31 de agosto. Dando sequência agora, então, o candidato número 3, professor Valder, responde a pergunta. Vou repetir a pergunta para o senhor. Tendo em vista a inconstitucionalidade do impeachment, já que não houve crime, o senhor considera o afastamento da presidente Dilma como sendo golpe ou não? Todo processo de impedimento de um presidente, infelizmente, impacta fortemente na sociedade. Cria tensões, cria divisões, crises, e é exatamente o que estamos assistindo. É uma pena que nosso tempo de restauração da democracia, a sociedade brasileira tenha tido que assistir pela segunda vez um processo de impedimento. Isso vai além
da nossa capacidade como sociedade democrática de suportar situações tão difíceis como essas que se avizinham em função do impedimento da presidente. Desde o primeiro momento eu tenho defendido, tenho comentado que esse impacto que causa um processo como esse, existem momentos durante o transcurso do processo em que intervenções no curso que estava sendo dado àquilo que acabamos de assistir, poderia ter sido alterado no momento em que o Tribunal Superior Eleitoral teve em suas mãos a possibilidade de devolver o poder a quem de direito, ou seja, ao povo brasileiro. E o povo brasileiro poderia, na sequência, participar de um processo, de um novo processo eleitoral, que nos levasse a uma situação de maior expressão da democracia pela escolha de novos governantes, de um novo presidente, de um novo vice-presidente. E aí a sociedade brasileira poderia ser restaurada dos momentos difíceis pelos quais tem atravessado. Tudo indica que essa posição seja interessante. Inclusive manifestações recentes, acontecidas nas últimas horas, têm mostrado manifestações, pessoas inconformadas, clamando por eleições. E essas eleições evitariam esse momento de dificuldade pelo qual estamos atravessando. Entendemos, entretanto, que qualquer que seja o contexto, a Universidade Federal de Uberlândia, os seus dirigentes, devem sempre defender a democracia, o Estado de Direito, o Estado republicano, e devem defender a Universidade Federal de Uberlândia e os seus interesses em qualquer circunstância. Respeitando a ordem que foi definida aqui pela Comissão Eleitoral, juntamente com os representantes da chapa, nesse momento é o candidato 4 que responde à mesma pergunta. Professor Pedro, vou repetir a pergunta. Tendo em vista a inconstitucionalidade do impeachment, já que não houve crime, o senhor considera o afastamento da presidente Dilma como sendo golpe ou não? Bom, acompanhando atentamente, né, os debates, tanto os que eram feitos dizendo que havia um crime de responsabilidade fiscal e uma desobediência à lei orçamentária. Então, os que diziam que havia desobediência ao crime e os que diziam que não havia o crime e não havia a desobediência, durante um longo tempo, né, causa uma dúvida para aqueles que não são habituados a esse tipo de vernáculo, né? Então, como eu não sou da área de direito, então eu sempre fiquei na dúvida. Mas, ao acompanhar ao longo do processo, eu acredito que o que aconteceu é que houve um oportunismo baseado naquelas incomodações que começaram com a rua, né, com movimentação na rua. Aqui mesmo na universidade, o ano passado, nós tivemos uma greve prolongada, apoiada pelos sindicatos, já demonstrando um descontentamento. E com isso, então, criou-se um caldo que propiciou que oportunistas começassem a tramar esse processo. O processo tem toda uma cara de legalidade. Isso é terrível, porque aos olhos da população em geral, dá-se a impressão realmente de que houve o cumprimento do processo. Mas o último ato, para mim, foi esclarecedor. Aquela quebra do julgamento, em que não há dúvida de que a Constituição é clara na aplicação, né, na perda do mandato e na inabilitação, aquilo rasgou a Constituição. Então, daquele momento, ficou claro para mim que as pessoas fariam o que fosse necessário e provavelmente fizeram, estabelecendo realmente um golpe nesse país. Aquele momento eu tive a certeza de que havia uma quebra lógica do processo. Então, para mim, ficou claro a partir daquele momento que houve realmente todo um torcimento da realidade, todo um desfazimento de coisas importantes que haviam sido estabelecidas em prol dos interesses de uma comunidade dentro do Senado que nós sabemos que é de uma qualidade, no mínimo, duvidosa.
Então, deste modo, eu acredito que houve sim um rompimento e acredito que esses questionamentos que há hoje presentes, que foram introduzidos inclusive no STF e agora a rua clamando por renovação, acredito que levará o país a um cenário muito complicado que certamente seria desnecessário se a lei tivesse sido realmente obedecida. Então, acredito que o último ato deixou claro, cristalino, que houve um rompimento da regra constitucional. Nesse momento, então, a gente passa a palavra ao professor Arquimedes, candidato número 1. Não é necessário ler novamente. Sim, por favor, então, resposta, professor Arquimedes. De forma inequívoca e sem enrolação. Foi golpe. Ponto. Rasgaram não 54,5 milhões de votos, como erroneamente estão dizendo. Porque muitos democratas que votaram no candidato derrotado também concordam que o seu voto foi rasgado. Rasgaram a Constituição com menos de 28 anos de idade, a Constituição republicana que mais durou, completaria 28 anos no dia 5 de outubro próximo, e aqueles que lutamos pela redemocratização do Brasil, haveremos sempre de lembrar da figura do Dr. Ulisses Guimarães, nesta data, 28 anos atrás, brandindo a Constituição Cidadã. O que ocorreu faz-nos prever momentos de intensa dificuldade. Haverá, com toda certeza, um agravamento da crise econômica e social, o que nos faz temer por momentos muito graves de repressão aos movimentos sociais, de certa forma sinalizados já no último domingo, quando se pensou, e em bom momento se recuou, em jogar a polícia de São Paulo para cima da população que protestava. Os cortes com que nos acenam, congelando por 20 anos os gastos públicos, representam um desastre imenso, por isso que a gente tem que deixar claro a nossa posição de combate à PEC 241. A nossa intenção, o reitor, Flávio, necessariamente é uma liderança política, acadêmica, administrativa da instituição. Nós temos agora que apontar caminhos, porque o mal já está feito. E nós temos que ir com a Andifes, com os fóruns, à frente em defesa da educação e da saúde, que nós formamos dentro do próprio parlamento, quando então presidíamos a entidade dos reitores, é necessário reforçar esse trabalho para que a gente minimamente restabeleça o diálogo, porque o país vai enfrentar momentos muito duros. E a gente tem que estar preparado para apontar caminhos para a sociedade aí fora, que já começa a perceber o engodo a que foi submetida. Acenam com aumento da idade para a aposentadoria. Nem a ditadura militar ousou afrontar a CLT e agora se promete em 2 anos, porque a plutocracia está cobrando o seu preço ao presidente recentemente entronizado, e obviamente se acena com a rescisão de contratos legais, com a rescisão da CLT, o que faz prever um recrudescimento dos movimentos sociais em defesa dos direitos que democraticamente conquistamos. O bom, infelizmente, num momento de crise, é que o meu tempo terminou. Desculpa. Mesmo, muito obrigado a todos pela resposta e à nossa comunidade universitária. Esse foi o segundo bloco do nosso segundo debate e a gente volta daqui a pouquinho com mais perguntas dos estudantes, técnicos e professores da Universidade Federal de Uberlândia. Voltamos já.